Shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 21 do livro de Mateus. Aqui a gente está vendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e marca a semana do sacrifício, né? De tudo que Jesus vai passar por mim e por você. Mas antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, meu Espírito Santo! Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da Tua Palavra. Santifica-nos na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha quem veio dar bom dia e shalom aqui pra gente, né? Shalom. Shalom. A gente vai começar a leitura, então. A semana da crucificação começa aqui no capítulo 21, onde Jesus tem entrada triunfal. Durante muito tempo, esqueci como se comemorava isso, que no catolicismo, né? E eu fui durante muito tempo católica, a gente comemorava isso. Esqueci, é Domingo de Ramos, né? Que a gente saudavam, iam pelas ruas, saudavam com ramos e tal. E eu participei muito disso. Então, assim, a gente conhece muito dessa história, né? Dessa entrada triunfal de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. E os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre este Jesus montou. E uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Então a gente vê a entrada triunfal, né? Jesus ali em Jerusalém. Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bom, vamos seguir aqui, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês... Perdi. Casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Bom, minha gente, aqui nesse capítulo, né, que fala de Jesus purificando o templo, era muito comum na época da Páscoa, que era justamente a época que as pessoas vinham de todas as cidades ao redor para Jerusalém. E como a viagem era muito longa, elas normalmente traziam seu dízimo anual, mas não traziam, tipo, as ovelhas e tal, porque era uma viagem longa, cansativa. Então elas levavam dinheiro para comprar lá. E aí o que tinha? Tinha muita corrupção, onde os sacerdotes combinavam com os cambistas, né, de tipo só aceitar o animal que eles oferecessem. Então as pessoas tinham que comprar deles, e ali virou um comércio, quase que um comércio ilegal, um comércio corrupto, cheio de cambistas, de coisas ruins, e Jesus sabia disso. E por isso a gente vê aqui Jesus mesmo, sabe, chutando o pau da barraca, né, falando com eles, e agressivamente mesmo, para saber casa de oração, né. Então a casa de Deus é uma casa de oração, casa de respeito.
A gente precisa ter reverência. Em nome de Jesus, tenha reverência. Pare de ficar no celular. Em nome de Jesus, pare de fingir que está fazendo pix pelo celular, ou pare de fingir que está escrevendo a ministração no celular. Pare de ficar olhando a timeline, sabe? De olhar as notificações no WhatsApp. Em nome de Jesus, tenha reverência. Você está indo para a igreja. Na minha, por exemplo, são 2 horas de culto. São 2 horas. Pelo amor de Deus, são 2 horas. Então se concentre ali, esteja presente nessas 2 horas. Eu não sei quanto tempo é que quando você participa de alguma igreja, seja célula, não sei, mas esteja ali presente, esteja presente em nome de Jesus. Deixa as outras coisas para você fazer depois ou antes, até água e até banheiro, evite, esteja ali, pare de ficar circulando, chamando a atenção, distraindo as pessoas. Tenha reverência em nome de Jesus. Misericórdia, não ia falar sobre isso não, mas é uma coisa que me irrita bastante. Olhar para o lado, ver as pessoas no celular, levantando o tempo todo. Eu mesmo, meu filho fica na Rede Kids, mas às vezes quando ele precisa ficar com a gente no culto, eu digo, meu filho, vamos beber logo água, vamos logo no banheiro, porque é tão irritante. Ele pede 2, 3, 4 vezes para ir no banheiro. Eu falo, não vou mais não. Só que aí, sei lá, né, criança, e se for verdade, né? Então eu fico fazendo combinados com eles, mas eu levanto muito quando eu tô com ele, vou muito, mas isso realmente me irrita. Então se é necessário, você tem uma bexiga solta, fique perto já lá, sabe, da porta do banheiro. Mas enfim, evite. Se você pode evitar, evite em nome de Jesus. Bom, a gente viu aqui na Jesus purificando o templo e você precisa ter reverência na casa de Deus. Aqui a gente ainda vai ler, então não sei se eu vou comentar muito, porque ainda tem muita coisa para terminar esse capítulo 21. Sobre a figueira seca, versículo 18. De manhã cedo, quando voltava da cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Amém. Jesus está falando aqui sobre fé e também sobre não viver hipocrisia numa vida de mentira, de faz de conta, de crente, sabe? Porque a figueira não era a época. A Bíblia fala, a gente vê isso também, está lá escrito no livro de Marcos. Mas ela tinha folhas, e uma figueira que tem folhas, ela tem frutos, só que ela não tinha, então ela estava meio que vivendo de aparência, de engano, e Jesus amaldiçoa isso na minha vida e na sua vida. Não dá pra gente ficar sendo fake, não, tem que ser de verdade, tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, em nome de Jesus, pare de ficar, cheia de aparências, viva de verdade a vida com Deus, em nome de Jesus, amém? E aqui sobre a gente ter fé e tudo que a gente pedir em oração e se crer, a gente vai receber. A gente viu lá nesse mesmo livro de Mateus, capítulo 18, sobre isso. A gente precisa ter fé e acreditar, falar em nome de Jesus, amém? Vamos seguir aqui. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximavam-se dele os chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos, do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? E do céu, é do céu ou dos homens? Eita, que Jesus também quis pegar eles, né? Porque se eles respondessem uma coisa, eles se davam mal. Se respondessem do outro, também. Então vamos lá. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará. Então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Imagina, cuidado, viu? Você fica discutindo a autoridade, né, dos homens de Deus, dos sacerdotes, homens e mulheres de Deus. Fique questionando, não. Ou você crê ou você não crê. Deixa Deus fazer as coisas. Já falei para você que sinais vão acompanhar as pessoas, né? E os sinais são os frutos. Vamos lá, a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 faz a vontade do pai?
O primeiro responderam eles. Jesus disse: digo-lhes a verdade, o publicano e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mais uma vez, Jesus está falando sobre fé, né? Sobre acreditar, e também sobre uma vida de hipocrisia, de fake, né? A gente precisa viver uma vida com Deus. Se a gente é de Deus, se a gente se diz cristão, de seguir Cristo, nós precisamos viver isso, amém? Vamos para a última parábola do capítulo 21. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que implantou uma vinha, colocou cerca de redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos e lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número. Os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. E assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos no reino. E aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram esta parábola de Jesus, compreenderam o que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas consideravam profeta. Jesus está falando aqui que Deus mandou os profetas e eles mataram os profetas, maltrataram os profetas, né? E agora mandou para o seu próprio filho. E o que aconteceu? Crucificaram. Eles não acreditavam, eles rejeitaram a pedra angular. Jesus estava mostrando assim que eu e você, nós precisamos ter discernimento espiritual, precisamos compreender o que vem de Deus e aceitar em nome de Jesus. Amém?